Bom, então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Vamos iniciar hoje a nossa quinta aula do nosso curso de formação de professores do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, nosso querido programa TJC. E hoje é dia, como essa aula vai ficar gravada, pode ser que venha a ser vista depois, posteriormente, né? Hoje é dia 3 de agosto de 2020. Estamos aqui na pandemia da Covid-19, né? Mas isso não nos impediu de darmos prosseguimento a esse projeto, esse programa, que é a nossa Menina dos Olhos, que é o programa TJC, né? Bom, nós já tivemos 4 aulas, já tivemos uma aula introdutória sobre o trabalho da mulher, depois tivemos uma aula sobre uma introdução ao direito do trabalho, especificamente os princípios do direito do trabalho. Em seguida, nós falamos sobre a questão do trabalho infantil e aprendizagem. Depois, demos seguimento e falamos sobre a questão do trabalho nas plataformas digitais, trabalho de entregadores, motoristas, enfim. E hoje nós vamos falar sobre uma questão que é muito premente nessa pandemia, que é a questão do teletrabalho, que se antes era uma exceção, em alguns segmentos o teletrabalho hoje virou uma regra. E isso traz consequências, inúmeras consequências, né? Econômicas, consequências para o direito do trabalho, consequências para a saúde do trabalhador, para a questão da privacidade. Existe até uma questão de gênero também envolvida no teletrabalho, que é a questão do trabalho da mulher, né? Então, por isso, como a gente falou logo no nosso início do curso, a gente está agora trabalhando tópicos de direito do trabalho, tópicos mais modernos, mais relacionados à pandemia, questões mais atualizadas, ao invés de trabalhar um direito do trabalho mais tradicional, por assim dizer. E nós convidamos um colega muito querido, que é o nosso colega Gustavo Scherrabi. O Gustavo Scherrabi, ele é juiz do trabalho há vários anos, ele iniciou a sua carreira lá na Bahia e depois ele veio para cá, se não me engano, em 2010, né, Gustavo? Ele é juiz do trabalho atualmente, ele é juiz do trabalho auxiliar na 21ª Vara do Trabalho de Brasília. É um colega muito querido, tem mestrado e doutorado em Direito. Inclusive, eu até coloquei a decisão dele semana passada lá no grupo, foi ele que deu uma decisão muito legal sobre a questão em uma ação civil pública, sobre o retorno, sobre o não retorno das aulas nas escolas da rede privada. E é um colega de sempre que nos ajuda demais, a quem eu agradeço pelo apoio, que em várias frentes, né, não só no TJC, mas em várias frentes da Matra 10. O Gustavo, então, vai fazer vai fazer a sua exposição. Gustavo, fique à vontade, faça da forma como você achar melhor. Da última vez, gente, eu acabei me embolando com o tempo, não consegui dar o tempo para as perguntas orais, mas eu já vou conseguir, tem fé. Mas isso não impede que vocês também se manifestem pelo chat, também registre as perguntas pelo chat, não tem problema, tá bom? E não esqueçam de colocar no chat o nome também para a gente poder registrar na nossa lista de presença para fins de certificação, ok? Então, Gustavo, vamos lá, eu passo a palavra a você, fique à vontade. Muito obrigada, viu, Gustavo? Tá com você. Eu que agradeço o convite, Aldri, Sandra Nara, a todos os professores. Eu fiz uma apresentação bem simples, não sei nem se eu vou conseguir projetar transparência, pensando também nos alunos, né, que às vezes têm uma certa dificuldade de acompanhar, e os senhores são professores, sabem muito bem disso, acompanhar aulas telepresenciais ou por videoconferência. Então, pensei em fazer uma apresentação mais dinâmica, não sei se eu consigo aqui projetar, ou Aldo, não sei se eu consigo aí. Você clica aí, Gustavo, em Share Screen. Olha aí para você ver. Já achei aqui. Fechou? É porque Isso. aqui está dizendo que não está habilitado, né? Ah, então Para mim. deixa eu habilitar aqui, deixa eu ver. Será? Hello, make host. Vamos ver.
Pronto, Será? agora Vê acho se que você foi. acha que Agora, acho que agora foi. né? Olha aí. Agora foi. Isso. Bom, então, falar um pouco de trabalho nesse tempo de pandemia e um pouco sobre teletrabalho nesse tempo de pandemia, a gente sempre pensa no modelo, às vezes, tradicional que a gente foi acostumado de trabalho, que ele trabalha presença física, né? Principalmente aí tem aí essa transparência aí, lembrando dos trabalhadores, né? Da obra, da fábrica. E a palavra trabalho, né? Ela vem de um instrumento de tortura que existia na época do Império Romano, que eram três pais, né? Três paus, né? Por isso que é tripalho, né? E daí a ideia de trabalho, né? Não deixa de ser, pelo menos na origem, essa ideia de tortura, de você meio que se matar para poder conseguir a sobrevivência, já que naquela época os nobres, né, não precisavam trabalhar, os senadores, enfim, não precisavam trabalhar. Mas era só naquela época, né? Graças a Deus não é mais assim, né? E nós temos a forma de um trabalho tradicional, né, podemos dizer assim, classificar dessa maneira, né, em que os trabalhadores trabalham no próprio local de trabalho ou preponderantemente no seu local de trabalho, e temos a modalidade à distância, onde o local do empregador é um e o local preponderante da prestação de serviços é outro. E nessa modalidade de trabalho à distância, nós temos diversas espécies, diversas formas diferentes de trabalho à distância, que, conforme os estudiosos, vai colocando um nome ou outro nome, enfim. Isso não é tão importante assim, mas é só bom para a gente ter uma certa ideia, né? Uma primeira categoria seria o trabalho solo, né? O trabalho sozinho, em que o trabalhador está na sua casa, ou em qualquer lugar, ou viajando, enfim, ou está mesmo no meio do mato, né? E trabalha ali com os instrumentos que tem, né? E depois envia ao trabalhador ou disponibiliza a ele o produto da sua do seu labor, né? De uma certa forma, até os professores têm um pouco desse trabalho sozinho, né? Corrigindo prova, preparando aula, né? Só que quando esse trabalho é preponderantemente assim, dessa forma, né? Não é como dos professores, mas só fazendo esse parênteses, que aí ele é um trabalho à distância, nessa modalidade. Nós temos também o home office, né? Que tem sido bastante difundido nessa pandemia. E a característica desse trabalho à distância, também preponderantemente fora do ambiente do empregador, é que ele é realizado dentro de casa. E aí, com todas as facilidades, as vantagens e as desvantagens daí advindas, que vamos poder meditar um pouco mais sobre elas. Temos o trabalho em rede, que esse pode ser realizado em casa, em escritórios compartilhados, mas que utiliza especialmente de redes de informática, através de computadores, tablets, celulares, que estão conectados em rede. E aí existem duas formas desse trabalho em rede. Um trabalho que às vezes é individual, cada um tem como se fosse uma estação de trabalho virtual, né, no seu computador e trabalha sozinho. E tem o trabalho em rede, em que todos trabalham no mesmo projeto, no mesmo a fazer, e um vai complementando o outro. Por exemplo, uma reunião, às vezes, de trabalho feita por videoconferência, né? Ela é feita por todos aqueles participantes. E dentro dessa espécie de trabalho em rede, nós temos, de uma maneira particular, o trabalho pela internet, ou na internet, ou através da internet, que nada mais é que um trabalho em rede, só que usando a rede mundial de computadores.
Então, nós temos o que seríamos hoje, a gente chama de intranet, né? Que seria aquela, talvez, primeira, né? Que é uma rede própria do empregador, que disponibiliza aquela rede para o trabalho e para os seus empregados, e a internet, né? Que é uma rede pública mundial de computadores. E aí você não necessariamente está ligado apenas a seus colegas de trabalho, né? Pode estar ligado aos clientes, né? Num caso de teletrabalho ou de teleaula, né? Os clientes seriam os alunos, né? É uma outra modalidade também. Eu só selecionei algumas modalidades só para a gente ter uma ideia que quando a gente fala trabalho, teletrabalho, trabalho à distância, a gente às vezes tem uma visão um pouco uniforme. E, na verdade, há várias modalidades, as várias espécies. E cada uma dessas espécies, eu não vou me aprofundar aqui, porque o tempo também não permite, tem suas peculiaridades, suas dificuldades e suas facilidades. Nós temos também o telecenter, né? No telecenter há digamos assim, uma estação central, um núcleo central, onde todo o trabalho à distância é gerido. Algumas modalidades de teletrabalho, o empregado, às vezes, um ou outro, é chamado à sede da empresa e lá ele administra os diversos trabalhadores à distância. Ou mesmo em sua residência, ele pode fazer esse telecenter. Qual que é a finalidade dele telecenter? Ele ali, nesse mecanismo, ele reúne todos os meios de produção. E aqui ele tem digamos assim, uma aproximação com o meio tradicional nesse aspecto de reunião dos meios de produção, que nos outros espécies ela é mais disperso, né, pela modalidade de trabalho à distância. Então, o telecenter tem essa facilidade aqui, né? Nessa figura aqui que eu botei, né, só a título ilustrativo, né, para também não ficar muito monótono na apresentação, a gente consegue ver no computadorzinho ali do lado, né, os diversos trabalhadores ali participando, né, nas suas estações de trabalho, em casa, onde eles estiverem, né, e um grande empregado ali monitorando, né, diversas atividades, né. Alguns dizem que esse vai ser o trabalhador do futuro em muitas atividades. Eu espero que não sejam os professores do futuro também, né? Tendo que lidar com tantas ferramentas tecnológicas, com tantas demandas, olhando aluno, enfim, monitorando os diversos meios de produção, ainda que na sua casa. Qual que é a característica comum, segundo a legislação vigente prevista na CLT? É que nesse teletrabalho, né, ou na maioria dessas espécies de trabalho à distância, utilizam-se os diversos meios de comunicação. Câmeras, vídeos, internet, computador, impressoras 3D, smartphones, enfim. A tecnologia da informação ela propiciou o desenvolvimento do trabalho à distância e, particularmente, dessa espécie de trabalho à distância que alguns entendem que seria propriamente o teletrabalho, né? Tem algumas pessoas que classificam, alguns doutrinadores, estudiosos, que classificam o teletrabalho como aquele que utiliza de ferramentas eletrônicas. Esse, inclusive, é o conceito legal que foi introduzido na Lei 13.647 de 2017, na chamada reforma trabalhista, né? Ele classifica teletrabalho também pelo uso de tecnologia de informação, que faz essa ligação entre o empregador e o empregado, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia do exemplo do que pode envolver o teletrabalho. Quais são as vantagens e as desvantagens do teletrabalho? Eu aqui coloquei algumas, a gente pode pensar em outras, meditar em outras, né? Primeira vantagem,
do, 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 do trabalho presencial, né? O trabalho do teletrabalho, né? Uma interação com os colegas de maneira virtual. Você pode, pelo teletrabalho, com o uso de tecnologias, fazer essa interação e fazer um cotrabalho. Segundo alguns, isso seria uma vantagem. Por outro lado, uma desvantagem, nós teríamos uma distância dos colegas, né? Uma distância física dos colegas. E a distância física dos colegas também traz algumas consequências ruins também, né? Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas é uma outra desvantagem, né? A perda da questão da sindicalização, da mobilização subjetiva, coletiva dos trabalhadores, o coleguismo que às vezes se perde, a questão da confiança, da construção, que ela se perde. Então, por um lado, a gente tem uma interação que é eletrônica, que às vezes é mais intensa, inclusive por WhatsApp, mensagem, chat, enfim, ela é mais intensa por um lado, mas ao mesmo tempo ela é mais rasa, é mais superficial e causa esse distanciamento. Outra vantagem do teletrabalho é a flexibilidade, né? Flexibilidade de horário, flexibilidade de você poder trabalhar em vários locais, não estar preso a um único local, pode estar viajando, pode estar em casa, pode estar... Então, ela traz uma flexibilidade, inclusive de horários também. E uma dificuldade, em compensação, traz uma outra dificuldade. E eu, para mim, nesse tempo de pandemia, eu tenho sofrido bastante, que é a dificuldade de separar trabalho e casa. Porque a sua casa virou o trabalho. E o trabalho está na sua casa, né? E aí com todos os problemas aí advindos. Outra vantagem do teletrabalho é que ela permite, em tese, uma melhor gestão do tempo pessoal. Porque como eu não estou aos olhos do meu empregador, aos olhos vistos do meu empregador, eu, em tese, posso gerir o trabalho. De repente, eu produzo melhor à noite, ou de madrugada, quando não tem ninguém. Enfim, eu consigo, em tese, fazer a melhor gestão do tempo. Agora, também, por outro lado, nós temos a desvantagem de manter uma rotina de trabalho. Como essa mistura casa, trabalho, como há uma flexibilidade, inclusive, de horários, nós temos essa dificuldade no teletrabalho de organizar uma rotina do horário que entra, do separar as coisas, o horário de alimentação, enfim, às vezes criar uma rotina de trabalho que a gente normalmente tem quando vai se arrumar, sair de casa, chegar no local que a gente presta serviço, isso a gente perde um pouco no teletrabalho. O teletrabalho ele permite mais autonomia. Por quê? Você não está nos olhos do seu empregador, ele não está vendo ali. Às vezes você está ali no monitor, participando até de uma reunião com o seu chefe, e você está acompanhando notícias pela internet, por exemplo, né? Ou respondendo e-mails, e o seu empregador não está nem percebendo. Então, ele traz, de um lado, mais autonomia. Por outro lado, ele traz mais dificuldades de adaptação. Justamente porque também você se distrai mais, porque você tem essas dificuldades de manter a rotina, de separar trabalho e casa. Outra vantagem, talvez essa, é que se for fazer uma enquete dos empregados que optam pelo teletrabalho, a maioria vai apontar como essa principal vantagem, que é a questão da proximidade com a família. O teletrabalho, como eu muitas vezes trabalho em casa, não tenho que sair, eu ganho tempo e tempo de estar mais perto da minha família, né? Isso pode ser ruim ou pode ser bom, né? Às vezes para as mulheres, já que a Audrey comentou, né? Às vezes para as mulheres, em especial por conta da nossa estrutura machista, né? Que seja, né? Vamos ser sinceros, às vezes a mulher está trabalhando, tendo que cuidar das crianças em casa também, né? E aí essa proximidade às vezes é muito complicada também. E uma desvantagem é a dependência da tecnologia, né? Eu há pouco tive dificuldade de entrar nesse ambiente, né? Depende da internet, depende de vários fatores, né?
a gente fica muito dependente do meio tecnológico para produzir, para poder trabalhar. Outra vantagem, redução de custos. E é de custos, não é só para o empregador, não. É para todos. Eu vi esses dias, né, que o governo federal estima que já economizou 800 milhões de reais com o teletrabalho dos funcionários públicos federais. Por quê? Não tem luz, né? Não tem telefone funcional, né? Às vezes dispensou a moça do cafezinho, porque não tem ninguém lá tá trabalhando, né? Enfim, redução de custos. E também para o empregado também. O empregado reduz custos, ele não tem que comer fora de casa, ele não tem que botar gasolina no carro, ou não tem que pegar um ônibus, enfim. Ele também tem essa redução de custos. É verdade também que ele vai gastar a luz dele, vai gastar a água dele, né? Enfim. Né? E uma desvantagem é que, normalmente, ao teletrabalho está associado a uma pressão por produtividade. O empregador libera, tudo bem, você vai trabalhar em casa, mas, todavia, eu quero que você produza tanto, sei lá, tantos relatórios, faça um programa de informática em tantos dias. Você, professor, atenda não sei quantos alunos, corrija as provas e não sei o quê, e me mande em tantas horas, enfim, até o final do dia. Né? Então, é uma desvantagem do teletrabalho. E temos algumas inconveniências aqui. Né? Eu trouxe essa foto aí que rodou o mundo, né? De um julgador, né? Do Supremo Tribunal Federal, né? No meio do julgamento está a netinha dele ali, não sei se vocês conseguem ver a netinha dele aparecendo. Se a gente for pesquisar na internet, a gente vai encontrar várias inconveniências. Né? Essa semana circulou uma audiência que estava um advogado na rede. Né? Enfim, outro dia estava uma live, né? O Pochá estava entrevistando o Boulos e passou a esposa do Pochá com toalha, né? Só de toalha. Né? Então, nós temos essas inconveniências justamente pela dificuldade de separar o trabalho e a casa. Ter um ambiente propício, ideal, às vezes nem sempre é possível. A regulamentação, né? Que esse é um dos temas que pediram para eu falar. A regulamentação do teletrabalho ainda é muito controvertida no âmbito legislativo. Né? Isso aqui eu tirei até a imagem do Senado, tem até o símbolozinho do Senado ali. Né? É controvertida. Nós temos um início de regulamentação na CLT, que veio justamente na reforma trabalhista, né? Mas não temos nada muito orgânico, muito pensado nas diversas situações do dia a dia. E, por outro lado, a pandemia acabou trazendo teletrabalho no colo de muita gente. Né? Um aspecto que chama atenção é o novo artigo, o novo inciso 3º do artigo 62 da CLT, que exclui os trabalhadores, teletrabalhadores, dos direitos relativos à limitação da jornada. Via de regra, né? A regra geral é que nós trabalhamos por jornada. E se a gente extrapola a jornada, temos direito às horas extras. Também, por conta da jornada, temos direito a repouso, feriados, intervalos, adicional noturno. E vem esse dispositivo da reforma trabalhista e exclui os teletrabalhadores dos direitos relativos à limitação da jornada. E aqui eu vou fazer um parênteses, já que eu estou falando com os professores, né? Vou fazer um parênteses. Nós, da Justiça do Trabalho, a gente nunca teve muita dificuldade com o artigo 62 da CLT, não, embora eu, particularmente, considero ele de uma injustiça e de uma insensibilidade tremenda, para não dizer inconstitucional. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho a gente sempre entendeu que, sendo possível o controle de jornada, seria possível, obviamente,
pagar horas extras e o empregado não estaria excluído dos direitos referentes à limitação da jornada, concessão de repousos, intervalos adicionais noturnos. Isso está claro se a gente for pegar os demais incisos do artigo 62 da CLT, que é o trabalho externo, né? E a questão do gerente, né? Do chamado gerentão. Se ele não, a gente chama até de gerentão e gerentinho, né? Se o gerentão efetivamente tem autonomia, etc., é uma coisa, mas se ele não tem, efetivamente está sujeito a um certo controle de horário, tem a sua limitação. A gente nunca, ou pelo menos a maioria, não aplicava essa limitação do artigo 62 da CLT. O que acontece? É que o novo inciso 3º do artigo 62, ele não fala nada disso. Né? Ele não fala nada disso. E aqui eu trago um exemplo, talvez seja pessoal, mas que ele ilustre bem, né, esse problema de você excluir os teletrabalhadores da limitação da jornada. Meu irmão mais velho, ele é da área de informática, ele é programador, é engenheiro e programador. E ele é um dos maiores conhecedores do sistema Linux no mundo. Né? E ele foi um dos que fazia programas para o sistema Linux. E trabalhava numa empresa norte-americana que produzia programas nessa plataforma. Nós temos o Windows, né? É o que a maioria usa, que ele é muito pesado, ele é ruim para trabalhar. E o Linux, que muitas empresas trabalhavam com ele porque ele era multitarefas e não travava, né? Não trava, né? Pelo menos não tanto quanto acontece com o Windows. E então ele desenvolvia. Ele trabalhava aqui, né? Não tinha problema, e trabalhava em casa. Problema. Aí, né? Qual que é o problema da limitação da jornada? Como ele era brasileiro, era programador e trabalhava numa empresa que desenvolvia software e dava manutenção no Linux, ele tinha que ficar acordado e monitorando os clientes e as queixas que eram recebidas pela Linux nos horários do Japão, da Europa e dos Estados Unidos até a costa oeste. Né? Até a costa oeste. Ou seja, ele tinha que ficar acordado quase 24 horas por dia, né? Trabalhando 24 horas por dia. Portanto, ele não comparecia Natal, festas de aniversário, não podia sair de casa, não podia sair de férias. Por quê? Porque se algum cliente, principalmente um cliente que falasse português, tivesse alguma dificuldade no sistema operacional ou nos programas criados por aquela empresa, ele era acionado para resolver. Então, ele tinha que estar online. Trago esse exemplo para mostrar a dificuldade, né? A dificuldade. Quando você não tem controle de jornada, você exclui o controle de jornada, você pode ter um trabalhador ligado 24 horas ou 20 horas ou muitas horas. E aí temos essa discussão do direito ao lazer, ao repouso e à desconexão, que a Constituição não exclui, né? Não exclui ninguém de ter o direito ao repouso semanal, de ter direito ao lazer, é um direito garantido a todos, né? Mas se você não tem essa limitação da jornada, e os trabalhadores não têm esse descanso, e a gente tem visto isso na pandemia, né? Muitos trabalhadores que estão trabalhando na pandemia estão em excesso de trabalho, né? Até por conta que agora trabalho e casa parece que se uniram, né? Então a intensidade do trabalho aumenta, né? Eu particularmente entendo, né, que sempre há um direito ao lazer, ao repouso e à desconexão. O primeiro caso que eu peguei, talvez de um teletrabalho mais gritante, foi na Bahia. O sujeito era gerente regional de uma empresa de carros fortes. Né? Ele não tinha vida pessoal, ele tinha que ficar o tempo todo no celular. Não podia sair da área de cobertura do celular.
Por quê? Por causa das rotas, por causa de assalto, ele que via, tinha que estar sempre ligado. Ele tentou fazer a faculdade e não conseguiu terminar a faculdade, porque era acionado constantemente. Ele não tinha direito ao lazer, não teve direito ao estudo, não teve direito a nada. E aí, o dia que ele adoeceu, a empresa mandou ele embora. Né? É óbvio que ele ia adoecer. Né? E aí entra no outro ponto, né? A questão da preservação da saúde desse trabalhador. A lei, a reforma trabalhista, né? A lei 13.467 de 2017, o único dispositivo que ela trata sobre a saúde do trabalhador, do teletrabalhador, diz que o empregador vai dar treinamento para que esse teletrabalhador possa prevenir acidentes e doenças do trabalho. E aí, de quem que é a culpa? Se esse trabalhador adoece, se tem problema de ergonomia, se o local que ele está trabalhando não é adequado, se a iluminação, como aqui na minha casa não está muito boa aqui, né? Ele causa problema de saúde. Onde é que fica? Isso a lei deixou no ar. Deixou no ar. Por isso que eu disse que falta uma regulamentação melhor sobre essa questão do teletrabalho, em especial na questão da saúde. Outra coisa que a gente não pensou, e a gente está vendo na pandemia, tem muita gente que está meio que estressada, né, de tanta live, de tanta aula, de tanta reunião virtual. Né? Qual que é o impacto do teletrabalho na saúde mental, na vista, na visão das pessoas? A gente estudou sobre isso, o trabalhador, o empregador se preocupa sobre isso. Então, são questões aí que estão aí ainda em aberto. Né? Como eu disse, a lei só fala do treinamento. A impressão que dá é que joga a responsabilidade toda ao colo do empregado. Né? E aí nós temos um sistema, para o empregador pode ser interessante, né? Pode ser mais interessante. Eu uso, abuso, submeto o trabalhador a uma exposição por produção extrema e eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a saúde dele. Não estou preocupado se as condições do local onde ele está são apropriadas ou não, se ele vai ter problema de coluna pelo local que ele está sentado ou não, por questões ergonômicas ou não, enfim. Essa é uma questão aí que merece um debate, uma discussão. Como é que ficou o teletrabalho na pandemia? Já estou encaminhando para o final, que eu já estou vendo que estou dando meu horário, daqui a pouco o pessoal está cansado, com sono. Né? E aqui eu trago esse estudo aqui. Né? 92 milhões de pessoas estavam ocupadas, ou seja, tinham alguma ocupação no primeiro trimestre desse ano. Se estimava, né, ou se estima, né, que 20 milhões é o potencial estimado de teletrabalho na época. Na época do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Tá? O que aconteceu na pandemia? E que são os dados já no quadradinho aí, cheio de meninozinhos, né, de homenzinhos, de pessoas aí, de mulheres, enfim, já são os dados de junho. Total de ocupados, 82,5 milhões. Aqui a gente já tem aí a perda de 10 milhões de ocupação. Né? Primeira coisa que a gente vê dos dados, 10 milhões de ocupações foram afastadas, né? Que são esses em vermelhos. 10,3 milhões foram afastados, perderam seus empregos, suas ocupações. Né? 69 milhões de pessoas não estão afastadas do seu trabalho. 3 milhões foram afastadas por outros motivos, licença médica, enfim, e 8,6 milhões de pessoas com a pandemia estão em teletrabalho. Ou seja, hoje o dado de junho desse ano é que mais de 10% da população economicamente ativa do país está em teletrabalho. Né? Foi jogada no teletrabalho. Sem preparação, né? Sem treinamento,
sem organizar sua rotina pessoal, sem, às vezes, ter um local próprio na sua casa, né? Foram jogados, né? Foram jogados. Eu vejo também a angústia dos professores, né? Em especial dos professores particulares, que foi me levado à consideração no plantão judiciário, né? É, são jogados aí no teletrabalho, e aí? Né? E aí? Como fazer, né? Como dar uma aula interativa em teletrabalho para alunos que às vezes estão dispersos, que também não têm um ambiente próprio nas suas casas, ainda que tenham internet de qualidade, né? Ainda que tenham internet de qualidade. Quanto mais alunos que às vezes não têm, que não têm condições, às vezes só tem quando tem um celular, às vezes melhor, e tem que partilhar com os seus irmãos, enfim. E aí como que fica, né? Então, são algumas das questões que eu trouxe, como eu disse, são só reflexões iniciais, né? Sem querer fazer um tratado, sem ser alguma coisa muito chata, e eu estou à disposição de cada um. Só mais uma coisa, algumas dicas, né? Eu pensei também em falar algumas dicas também, foi até a ideia da minha esposa, né? Minha esposa é psicóloga, né? E ela deu a ideia. Sabe por que você não fala algumas dicas? Eu acrescentei agora no final, né? Algumas dicas. Dicas para o teletrabalho que todos nós estamos sendo jogados, né? Ou quase todos. Tenha um espaço adequado, use móveis apropriados, mantenha uma postura correta, né? Ergonômica. Tenha um lugar iluminado e ventilado, organize seu tempo e sua rotina, faça pausas, tenha disciplina. Preserve tempos de sono e refeição. Acontece muito insônia, troca de dia pela noite no teletrabalho, viu, gente? Tem que tomar cuidado. Vista-se adequadamente. Por que vestir adequadamente, né? É para você mesmo perceber que você está em trabalho. É mais uma questão pessoal do que propriamente de apresentação. Tirando advogado que às vezes está na rede, né? Eu peguei uma também que estava sem blusa, né? Sem blusa. Não, enfim. É, alimentar-se bem, alimentar-se e hidratar-se regularmente, manter os horários das refeições, né? É bom sempre ter essa rotina, conservar essa rotina para o relógio biológico de cada um, né? Não alterar esse esquema biológico, orgânico que cada um de nós temos. Desfrutar da família e do lazer, ou seja, ter tempo para eles, né, nessa rotina no teletrabalho, limitar a carga de trabalho, fazer outras atividades, atividades físicas, ficar atento aos sinais de exaustão e não exagerar na produtividade quando é possível. E muito obrigado a todos, estou à disposição, espero não ter cansado. De forma alguma, Gustavo. Nós gostamos muito, eu adorei os seus vídeos, as suas exposições, os seus desenhos. O Gustavo é sempre muito didático e ele brinca assim, mas ele é um campeão quando a gente vai fazer eventos e precisamos de tese, ele faz assim 50 teses, é um grande parceiro nosso, muito produtivo, né? Olha, tem algumas colocações aqui, Gustavo, vamos lá, né? Eu só queria fazer uma brincadeira aqui, vou fazer um share screen aqui da minha tela. Oh, gente, mãe não é fácil. Olha lá o que as mães estão sofrendo. Não sei se vocês estão vendo aqui. Vamos ver. Share. Aqui, ó, vocês estão vendo esse videozinho, né? Do novo brinquedo da Fisher Price. Olha lá, a mãe no teletrabalho, a menina, com o bebezinho chorando embaixo, o vinho caído, né? E tudo mais. E embaixo, esse até usei num curso, falando do home office da mulher, né? A mulher ela está trabalhando em cima do fogão, do lado da máquina de lavar, com a tábua de roupa, os arquivos ali do lado, ou seja, não é fácil, né, para a mulher. Bom, mas passando essas charges que são engraçadas, mas que tem um fundo de verdade, né? Vamos a algumas colocações aqui, olha. Gustavo, a professora Daíris, que é uma professora muito participativa aqui conosco, ela fala assim,
o teletrabalho criou um imediatismo. Isso faz com que os empregadores e as pessoas, os clientes, achem que o empregado tem que estar disponível todo o tempo. O que você compreende disso, Gustavo? Ele traz males do nosso tempo, né? E um dos males do nosso tempo é esse imediatismo. Ela é fruto da conexão ou da hiperconexão. E o teletrabalho, por exigir conexão ou uma hiperconexão, ele traz sim essa urgência, né? As pessoas querem que respondam logo, né? Eu acho engraçado, né, que às vezes eu recebo uma mensagem, às vezes trabalho mesmo, né? Eu vejo ali no WhatsApp, mas estou trabalhando, estou sentenciando, estou falando outra coisa. Não dá 2 minutos, a pessoa me liga, né? Não teve paciência de esperar eu abrir a mensagem, ler a mensagem e responder, né? Isso acontece muito no teletrabalho, sim. Essa questão, para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás, o nosso processo ele era todo em papel, né, Gustavo? E aí, lá nos idos de 2010, mais ou menos, acho que foi isso, 2011, enfim, 2012, a gente migrou para o que a gente chama de processo eletrônico. E isso fez com que os nossos processos, como o próprio nome diz, né, passassem a tramitar eletronicamente. Hoje, a maior parte dos nossos processos é assim. Então, ou seja, antes a gente tinha, a pessoa ia lá, fazia uma petição, essa petição tinha que ser juntada no processo e tudo, até ela chegar, ela era numerada, tudo, até chegar ao juiz. Hoje, no momento que ela entra no sistema, ela já está disponível para o juiz. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu estar à noite despachando em casa, eu vi uma petição lá, e aí eu despachei isso aqui. Aí, porque tem um lugar lá, um escaninho, que a gente chama, ficam as petições pendentes de análise. E aí eu despachei e desmarquei a petição. Aí eu entro lá, estou lá vendo as petições pendentes, e falei, gente, mas eu já despachei essa petição aqui. Em 5 minutos, o advogado viu o que eu tinha despachado, peticionou de novo, né? Ou seja, um ritmo muito mais acelerado. E o Gustavo pode falar que eu não estou mentindo, acontece muito de ligarem para a vara, mas eu peticionei e o juiz ainda não decidiu. Mas que horas o senhor peticionou? Eu peticionei agora, né? Então, como se um negócio fosse assim, por o fato da pessoa peticionar, automaticamente tem uma conexão direta com a mente do juiz, né? Então, isso é um risco do teletrabalho, sim. Os próprios meios de comunicação, o WhatsApp mesmo, ele já possibilitou um pouco isso, né? A gente não ia ligar para alguém 10 horas da noite para falar de trabalho, normalmente, assim, se não fosse uma pessoa íntima, né? Agora, as pessoas têm muita facilidade de mandar mensagem para os outros de trabalho, 10 horas da noite, final de semana, feriado. Então, teve até uma vez uma palestra ótima com o procurador do trabalho, doutor Rodrigo Carelli, que ele falou que a assessora dele falava assim, doutor, mas eu mando para o senhor porque eu fico ansiosa, eu já quero resolver e tal. Aí ele falou assim, mas eu fico ansioso, eu já quero resolver quando você me manda a mensagem, né? Então, a gente tem que se policiar para não termos também adoecimento também, né? Assim, existe a questão do valor do trabalho, mas existe também a questão do adoecimento. A pessoa precisa se desconectar e não só adoecimento, ter problemas familiares com os filhos, com esposa, esposo, enfim, né? Bom, a Daniela Raislan fez o seguinte comentário aqui, Gustavo. Na minha opinião, o teletrabalho tem 2 características que são péssimas. A primeira é a desmobilização da categoria em relação às lutas coletivas. E o outro ponto é a exigência, se não me engano, inclusive expressa em lei, de a produtividade ter que ser maior aos empregados que aderirem. Na minha interpretação, significa que o trabalhador ganhará mais, não ganhará o mesmo tanto para trabalhar mais. Além disso, a vantagem do ganho de tempo economizado com deslocamento é falaciosa,
uma vez que é absorvido pelo aumento da meta da produtividade. O capital não dá ponto sem nó, na minha opinião. O teletrabalho é só uma nova forma de exploração do trabalhador, com a vantagem de que ele produzirá mais pelo mesmo salário e estará desorganizado socialmente para lutar pela ampliação de seus direitos ou para lutar para que seus direitos adquiridos não sejam perdidos. O que você acha? Ela está um pouco pessimista ou é isso mesmo? O que você acha? Eu não vou me aprofundar muito nas questões sociológicas, né, de flexibilização, de precarização do trabalho, mas a precarização do trabalho ela pode atingir várias formas, né? A pessoa do empregado, a pessoa do empregador, ou seja, ficar na parte subjetiva, ou ficar na parte objetiva da prestação de serviço, e inclusive do local de trabalho. Então, é possível você fazer uma precarização do trabalho pelo teletrabalho, né? Aí tem vários estudiosos a respeito, não tenho tempo de me aprofundar sobre isso aqui agora, e nem me parece que esse seja um momento. De fato, o teletrabalho, eu já até comentei, ele diminui a mobilização sindical, a mobilização social. Cada pessoa está na sua casa. Isso vale, inclusive, para a nação, para o país, né? O país, em tese, está desmobilizado, né? Com exceção dos protestos que teve em prol da democracia há algumas semanas atrás, mas é um país que está desmobilizado. Cada um está na sua casa, está desmobilizado, né? E, portanto, é mais fácil você, enfim, conduzir a política, seja o governo de esquerda, de direita, não importa isso, né? A questão da ideologia não é uma questão de ideologia, é uma questão de afastamento. Se as pessoas estão afastadas, elas não se juntam. E se elas não se juntam, elas enfraquecem a questão sindical. Com relação à CLT, ela não tem uma previsão que determine uma produtividade maior para os teletrabalhadores. O que acontece é que existem normas de alguns ambientes de trabalho que facultam o teletrabalho, que normalmente exige, às vezes, 30% a mais, 50% a mais de produção. E aí, nesse sentido, está correta a sua observação de que, às vezes, o tempo que é economizado na ida e na vida pode ser absorvido pelo esse excesso de trabalho. Uma coisa é certa, né? O empregador, seja ele o Estado, seja ele da iniciativa privada, ele, toda vez que você for produzir algum resultado, ele vai dizer, mas você está em casa, você agora tem mais tempo, né? Então você pode produzir mais. Né? Então, me parece que a cobrança vai vir naturalmente, ainda que não tenha uma previsão legal ou que esteja no dispositivo normativo. Tem mais uma moça aqui, a Juliana, que ela concorda com a fala dessa outra fala, registra que ela acha que há uma contradição imensa, porque pode gerar uma expectativa de liberdade que não se configura, né, na realidade, que o controle sobre o tempo e produtividade é ainda maior que o presencial, que era lazer vira trabalho, com as diversas telas de PC, celular, enfim, e ela compreende que o empregador joga suas próprias responsabilidades de organização, segurança, etc., sobre o trabalhador. A gente vê que esse assunto é um assunto que realmente divide opiniões, né? E preocupa muito, porque realmente tem mesmo excessos, né? E às vezes a gente tem uma experiência que é do serviço público, né, Gustavo? Então, assim, é uma experiência diferente que a gente tem. Aqui, por exemplo, a gente tem trabalhado muito, mas o Poder Judiciário existe uma certa organização. Então, por exemplo, a gente não usa o nosso telefone, os telefones foram colocados siga-me para o telefone, então as ligações caem no telefone da pessoa, ela não tem que dar o telefone pessoal. Os computadores, quem não tinha computador ou não queria usar o seu, o tribunal levou o computador para lá, né? Então teve uma organização melhor, mas a gente também está se ajustando. E a orientação do tribunal é não que os servidores, o juiz não tem jornada de trabalho fixa, né? Então ele atende fora do horário, enfim, mas que os servidores não atendam fora do horário, ainda que estejam atendendo, né?
Mas no serviço privado, então, ou seja, a gente tem uma experiência do serviço público, que nem sempre é a do serviço privado. Eu já comentei aqui no grupo, numa outra aula, de uma conhecida minha, que ela teve o salário diminuído com a pandemia. Porque a pandemia teve uma medida provisória que autorizou isso, que já virou lei, né? Que é a redução de salário e jornada. E o que o empregador fez? O empregador fez com que ela trabalhasse a mesma jornada, o mesmo serviço que ela fazia. Como ela está em teletrabalho, ele fala que não pode controlar a jornada dela, e ela passou a fazer esse mesmo serviço, compreende? Então, ou seja, ela está ganhando menos para fazer a mesma coisa ou até mais do que ela fazia. Então, é um negócio preocupante, né? Preocupante. Agora, já em contrapartida, não, aí agora tem uma outra pergunta, Gustavo. Não é bem da sua área, mas às vezes você pode nos dar uma ajuda. Lembrando que sobre isso aqui depois eu vou indicar umas palestras que o nosso tribunal fez. Que dica? Quem está perguntando é Maria Machado. Ela fala assim: que dica você daria para que ela possa ter uma adaptação maior e mais rápida com o teletrabalho? Está muito difícil para mim, que sempre gostei da ideia de sair de casa para trabalhar e sempre gostei de rotina. Eu confesso que ainda tenho dificuldades nessa aceitação. Você acha que você consegue? Você está com esse pepino aí, Gustavo? Consegue ajudar? É difícil, né? Eu vejo, Maria Machado, talvez a principal dica, como a Áurea disse, nós somos muito especialistas nessa área. Minha esposa talvez fosse até melhor especialista para responder essa pergunta e ela não está aqui no momento. Mas eu diria que, talvez, na minha opinião, a principal dica seria tentar ter um ambiente próprio do trabalho, mesmo na sua casa. Um local próprio, que você consiga fazer essa separação, ainda que dentro da sua casa, entre o trabalho e as coisas do lar, as coisas da família. E essa tem sido a grande dificuldade de muitas pessoas que eu tenho visto, né? Essa dificuldade e a adaptabilidade nessa separação entre o trabalho e a família, entre a residência e as suas ocupações. Então, se a pessoa, claro, depende muito do contexto familiar, do tamanho da casa, da família, né? Se ela consegue ter um local próprio, que para ela vai ser como se fosse o escritório dela, a mesa de trabalho dela, a sala de aula dela, ela vai ter uma adaptabilidade maior com essa nova forma de trabalhar, principalmente para quem tem uma rotina. Então, se conseguir um local de trabalho próprio, mais ou menos eu trabalhava das 8 ao meio-dia, 1 da tarde, depois tinha um intervalo para almoço, voltava. Procura fazer essa mesma rotina. Acorda cedo, toma banho, vou botar a roupa como se eu fosse para o trabalho e vou lá naquele local da minha residência que reservei e que ninguém vai lá interromper. Claro que isso é o ideal, né? O ideal, às vezes, está muito longe do possível, né? Muito longe do possível. Obrigada pela dica. Maria, eu adoro uma rotina, sabe? Eu, assim, não é que eu sou a mais organizada, não, mas eu adoro uma rotina, é uma coisa que me dá paz. Então, eu tenho a minha agendinha aqui, com tudo anotado e tal, lá o meu calendário, enfim, e gosto de ler muito sobre organização, é uma coisa que me permite fazer mais coisas e tal. E quando a pandemia começou, isso me incomodou muito, porque eu trabalhava muito no tribunal. Tem colega que já trabalhava em casa. Eu trabalhava muito no tribunal, trabalhava um pouco em casa, mais ou menos. E era assim, meu filho num tal de um jogo aí, que está, né, na universidade, mas sem aula. Minha filha numa aula online, misericórdia. O meu marido nas reuniões do trabalho. E eu, aqui, a nossa empregada, a gente liberou ela um tempo, por conta do contágio e tal. E
E a minha internet era horrível e o meu notebook travava. Eu estava assim, quase aquele filme do Almodóvar, Mulher à beira de um ataque de nervos, entendeu? Eu estava matando alguém, ia ser uma manchete. Mulher mata marido por conta da internet. Não, isso foi me irritando tanto que, apesar de estar sem dinheiro, teve um dia que eu falei, não, eu não aguento mais. Falei assim, eu coloquei uma internet só para mim aqui em casa, cento e poucos reais. Eu falei, essa internet é minha, ninguém tem a senha da internet. E comprei um computador, arranjei um computador arrumadinho, que o meu travava demais e tal. Mudei a minha sala de trabalho. Antes eu trabalhava na Copa, num lugar que as pessoas transitavam. Eu passei onde tinha os brinquedos da minha filha, eu montei um quarto só para mim e tal. E moro numa casa. E isso, de fato, apesar de ser uma casa simples, a casa, pelo menos você vê um verde, né? Isso dá um ar, assim, né? Então, isso melhorou a minha vida, sabe? Agora, assim, às vezes as circunstâncias não facilitam, né? Às vezes a pessoa... meus filhos já não são pequenininhos mais, minha filha mais nova tem 10 anos e tal. Quem tem bebê chorando, criança pequena, né? E tal, a gente sabe que é complicado. Então, a gente entrar nessa rotina, mas eu sei que a gente teve umas 2 ou 3 palestras sobre esse assunto aqui no tribunal. Depois, quando eu mandar aquele texto escrito para vocês, eu vou mandar o link da palestra. Que aí, às vezes, ajuda, né? Eu vou passar Manda sim. Tá? Vou mandar um videozinho aqui para vocês justamente dessa questão. Deixa eu parar aqui, peraí. Que foi um vídeo que o nosso tribunal fez, ele é bem legal, sabe? O nosso tribunal fez. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, porque ele tá meio bravinho aqui. Vamos lá, zoom. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Falando sobre eu achei interessante, sabe? Que é umas dicas sobre isso. Quer ver? Vamos lá. Eu só não consegui mudar aquela torta para uma maçã ainda, e nem sair para andar de bicicleta. Mas a gente vai tentando, né? Vamos lá, vamos aqui às perguntas. A Isa Freitas fala assim, olha, concordo com vocês. Eu entendo as contradições e os riscos. No meu caso, dos colegas que trabalham na sede da Secretaria de Educação, o teletrabalho vem sendo bem eficiente e muito pertinente para o atual momento, uma vez que podemos nos cuidar estando de casa. É um absurdo também nos voltarem a voltar para o presencial sem segurança, apenas pelas necessidades de adequação que o teletrabalho exige. Tá? Então, Gustavo, tá vendo? É uma realidade, assim,
Às vezes o professor tem uma realidade, o pessoal da área administrativa tem outra, né? É um negócio complicado, né? Bom, vamos lá. E a Michele, então, Carvalho, está perguntando, ela está falando assim. Deixa eu ver se eu entendi. O teletrabalho é uma terra de ninguém? O que você acha disso, Gustavo? Eu não diria que é uma terra de ninguém, falta regulamentação, né? A Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, trouxe uma pequena regulamentação no âmbito das administrações e seus servidores. Normalmente sempre tem, o GDF tem a dele, os tribunais têm as suas também, o Executivo Federal tem as suas também, mas que as questões talvez sejam mais agudas do teletrabalho, as questões que são mais polêmicas, às vezes, do teletrabalho, normalmente não foram objeto da regulamentação. Né? Como que se, vamos ver o que acontece. O teletrabalho, até antes da pandemia, não tinha muita aderência no Brasil, era uma coisa... acontecia principalmente no pessoal de informática, né? E outras categorias também, mas não era não tinha essa dimensão que tem hoje, né? E acho que os problemas, né, as próprias urgências advindas dos problemas, vai acabar forçando uma regulamentação. Agora, obviamente, quando você não tem uma regulamentação própria, uma regulamentação fechada, enfim, você vai ter alguns problemas e talvez algum tipo de exploração. A nossa CLT, pela reforma trabalhista, a regulamentação, na minha opinião, foi uma regulamentação muito ruim para os trabalhadores. Nem todo mundo pensa como eu, tem gente que achou, regulamentou, tá bom, tá ótimo, tem gente que achou que ela foi bem. Eu, particularmente, acho que ela não foi muito bem para os trabalhadores. Acho que ela só efetivamente trouxe mais conforto para os empregadores, mas é uma visão minha. Agora, essa questão do teletrabalho, se por um lado, né, vejam, se a gente não tivesse a internet hoje em dia, a gente já teria tido um colapso social, né? Porque a gente não aguentaria ficar 4, 5 meses em casa, né? Seria impossível, né? Porque de alguma forma nós estamos trabalhando e como é que você ia fazer? As pessoas teriam que ir ao supermercado, fazer tudo, né? Enfim. Então a internet tem muitos pontos positivos, a gente não duvida disso, né? Agora, esse teletrabalho ele tem feições diferentes mesmo para cada setor. Tem setor que não tem como ter teletrabalho, né? Infelizmente, o trabalho doméstico, por exemplo, ou você mantém ou não mantém, não tem como você ter o teletrabalho. Um caixa, por exemplo, que estão muito expostos, caixa de supermercados, enfim. E especificamente aqui na questão dos professores, é mesmo um grande desafio, né? Eu falo aqui como mãe, né? A minha filha está lá na aula online, não vou dizer que funciona muito bem, não funciona muito bem. Às vezes ela está na aula online, ela vem cá mostrar as coisas, brincadeira. Eu falo, minha filha, você não está na aula online, né? Ah, tô, vai lá e volta e tal. E a culpa da professora não é, a professora não é onipresente. E como que uma turma com 25 crianças, a professora está lá, como é que ela controla? Ela dá a aula, interage com as crianças, controla o microfone das crianças, ainda faz uma aula que as crianças participem, né? E a gente sabe, por exemplo, essa nossa aula aqui, a gente não consegue. A gente vê que os professores ficam cansados depois de 1h30, né, de assistir. Por isso que a gente faz uma aula mais curta. Quando a gente tinha aula presencial, a gente fazia 3 horas, 4 horas, né? Porque há estudos que mostram que quando você trabalha em telas, você tem que ter muito mais pontos de atenção do que se você estivesse assistindo uma palestra presencialmente, conversando com o cliente presencialmente. Você tem que ficar muito mais atento para captar a emoção das pessoas e tudo isso faz com que seu cérebro funcione muito mais e você fique muito mais cansado, né? Então, realmente é um grande dilema, não é fácil não. Espero que isso passe rápido, né? Bom, mas vamos lá.
Pessoal, agora vamos. Quem gostaria de fazer perguntas orais? Fique à vontade, a gente ainda tem alguns minutinhos, ainda dá para fazer alguma pergunta. Quem gostaria? Não precisa ficar tímidos. Doutora Audrey, Oi, Marcelo, tudo bem? Pois não. tudo. A minha preocupação é assim, eu sou psicólogo também e a gente sabe dessa dificuldade das pessoas lidarem com o novo, né? Tem muita dificuldade de lidar com o novo. E aí falta recursos, falta adaptação, falta várias coisas. E aí é interessante quando foi colocado que e aí, o teletrabalho é a terra de ninguém? E como o doutor Gustavo falou, até um pouco tempo, o teletrabalho não era tão relevante, entre aspas, para o Brasil, até por isso não existia regulamentação para isso, né? Então, a gente está vivendo um novo normal. Aí, quando a senhora brinca dizendo que a gente espera que passe, e aí a minha pergunta fica para o doutor Gustavo, para a doutora Sandra Nara, para a senhora, e aí, será que isso vai passar mesmo? A gente está entrando no novo normal que vai modificar as relações de trabalho a longo prazo no Brasil? Ótima pergunta, Marcelo. Pois não. Antes de... Fala, Sandra, tá boa. Tudo Fica bem? à vontade, fica à vontade. Antes de você responder, eu quero complementar a pergunta do Marcelo e colocar mais uma pimentadinha. A nossa CLT... Ela adora uma pimenta, hein, gente? Ela adora, ela adora. A CLT é da década de 30. E desde 1930, nós temos o chamado trabalho a domicílio, não é? Então, a CLT era visionária, já previa o trabalho a domicílio, que normalmente era costureira que fazia peça em casa, não é? E o que veio a pandemia fazer, na verdade? Acelerar essas novas relações de trabalho. Quer saber de uma coisa? Eu não quero voltar para fazer audiência de conciliação presencial. Eu acho que a tecnologia veio para ficar. E eu quero aprender. Eu também estou igual a Maria, que falou o negócio, está com problema de adaptação. Mas eu tô aprendendo. Eu pego meu auxiliar, que é meu genro, meu técnico de informática, pego a minha universitária, que é minha filha, eu me enrolo aqui. Hoje mesmo eu tive 2 reuniões, eu tive audiência e uma reunião ao mesmo tempo, em 2 plataformas, eu no celular, eu no computador. Me achei. Estou me achando, não é? Porque, rapaz, eu sou do tempo que televisão colorida nem pensar, controle remoto, você não ia nem imaginar. E agora já estou fazendo audiência telepresencial. Então, eu acho que essa tecnologia veio para ficar. Eu acho que a gente tem que aprender nessa pandemia, eu acho que o Gustavo focou muito bem no final da palestra dele, nós temos que aprender a conviver com ela sem nos matar, sem nos oprimir, sem fazer com que isso seja uma coisa ruim nas nossas vidas. Nós não podemos fazer uma demonização do trabalho telepresencial. Não podemos fazer uma demonização. Nós temos que fazer ao contrário. Exigir. Esse trabalho veio para ficar e exigir que ele seja regulamentado de tal forma que não atinja a nossa saúde. Não é? Não sei, Gustavo, alguma professora falou aqui, não me lembro quem, falou do exigência a mais de carga horária na telepresencial. O nosso Tribunal do Trabalho exige isso na sua regulamentação. Para quem está fora da pandemia, gente, para quem está de teletrabalho, há uma exigência, acho que é de 20% a mais de produção. Nosso Tribunal do Trabalho. Não é? Isso está correto? Isso está certo? A gente nunca discutiu internamente, no nosso tribunal, se essa regra de exigência do servidor de trabalhar mais estava correto. Eu não me lembro de ter participado dessa discussão. Acho que a gente estava tão preocupado
em ter uma regulamentação que não tinha no nosso tribunal para trabalho telepresencial, que quando a regra veio, a gente não discutiu a regra. Eu acho que é isso que o Sherrab chama a nossa atenção, não é? Nós não tínhamos nada de regulamentação, Essa regra veio trazer uma regulamentação nova, não é? Que aquela regulamentação de trabalho a domicílio não tem nada a ver com o teletrabalho, não é? Não tem nada a ver. Eu só fiz uma brincadeira com ele para dizer que uma coisa que não é nova, não é? Mas eu queria aproveitar a minha fala para voltar a falar, dizer o seguinte: os professores devem estar bem assim com a pulguinha atrás da orelha. O que é esse monte de juiz do trabalho? Um fala sobre combate ao trabalho infantil, trabalho com combate escravo, teletrabalho, o outro fala e nada sobre direito do trabalho. Acho que esse é a grande motivação do TJC para nós. Você sabe qual a grande motivação do TJC para nós? Essa visão holística que a gente precisa ter da vida. Você já pensou se o professor de matemática só soubesse matemática? É o que a gente está tentando fazer com vocês, aprender com vocês a ter uma visão mais ampla. Então, não sei se você já percebeu que todas as falas de tudo quanto é juiz aqui tem 2 eixos centrais: vida e saúde. O Sherrab, na fala dele hoje, ele falou do direito à vida, que é o direito ao ócio, ao direito de descansar, ao direito de conviver com a família, não é? Em outros tempos, a gente estaria aqui conversando exclusivamente sobre férias, 13º, fundo de garantia, contrato de trabalho a prazo. Isso significa que essa pandemia também fez, né, Aldrin, a gente dar um passo a mais. E esse passo a mais, a gente tem que agradecer muito aos professores esse passo a mais. Que a gente está dando um passo a mais de ampliar a nossa visão. Acho que eu já falei demais, desculpa, mas eu não podia deixar de perder o ensejo para dizer o quanto está sendo importante esse TJC para todos nós nesse novo formato de conhecimento holístico. Mesmo porque o meu chefe chegou agora, né, que é o nosso grande, o Mário Caron, todo mundo tem uma grande inspiração na vida, não é? E o Mário Caron é a nossa grande inspiração desse trabalho que não se restringe à sala de audiência. Para vocês, professores, que não têm um trabalho que se restringe à sala de aula, e todo mundo que está aqui é assim, para nós, juízes, que temos um trabalho que não se restringe à sala de audiência, nosso grande mestre aqui é o desembargador Mário Caron. Beijo para vocês. Doutor Mário, agora o senhor foi enquadrado. O senhor vai ter que falar também. O senhor acha que a gente vai voltar a um pré-pandemia ou isso vai mudar demais as relações de trabalho? O que o senhor está achando disso? Seja bem-vindo. Boa noite para o senhor. Olá, boa noite a todos vocês. É muito bom esse debate. Eu estava meio em férias, teletrabalho, que o juiz e os professores também conhecem há muito tempo o trabalho em casa, né? Qual o professor que não leva para casa prova para corrigir fora do ambiente de trabalho? Qual o juiz que não leva o processo para casa, né, agora em PJE, para fazer a sentença, né? Isso a gente conhece há anos que a gente lida com isso. Eu tenho agora uma visão em relação a isso, viu, Gustavo? É muito preocupante. Eu vi a Sandra falando sobre a nossa regulamentação sobre o teletrabalho, né, que eu acho um absurdo. Eu acho um verdadeiro absurdo. Eu fiz proposta, mas claro que não foi aceita, tanto para o CNJ quanto para o nosso tribunal, mostrando o horror de se exigir para quem trabalha em casa uma produtividade de 30% a mais. Eu acho um horror você entregar o trabalho em casa e o trabalhador vai arcar com a luz, com a internet, com o maquinário, com a cadeira. Qual de nós aqui está com o equipamento correto, com a iluminação correta, com a cadeira correta?
para trabalharmos em casa. Né? Isso o CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e o nosso tribunal, seguindo esses conselhos superiores, adotou. Eu até falei do meu texto que se viesse uma empresa e fizesse a mesma coisa que o CNJ fez, e que o CSJ fez, e que o CSJT fez, e que o nosso tribunal fez, eu daria dano moral. Eu garanto que a maioria dos juízes daria dano moral. E se a pessoa ficasse doente, era acidente, pagaria também um dano material em relação a isso tudo. Agora não, o poder público pode tudo. Então eu sou um crítico. Acho, também eu não sou como a Sandra, eu não gosto de entregar ao demônio, mas também não vejo a beatificação dessa nossa questão aqui. Há uma interferência muito forte entre casas e precisa de muita organização. O meu gabinete todo trabalha em teletrabalho, e, no entanto, eu tenho questões que já estão aflorando com o lado emocional das pessoas. Eu vejo isso é dificílimo você saber contornar isso, não é fácil. Para uns é muito bom. Eu tenho aqui um exemplo aqui em casa. O meu filho é fechadão, está adorando ficar isolado. Minha filha está quase surtando. É da balada, 16 anos, está quase surtando. Meu filho tem 18, está aqui, está adorando. Estava aqui do lado agora. Quer dizer, cada um tem um jeito, né? Isso é muito difícil. Não vejo, eu acho que essa ferramenta tem que vir sim, mas sem esquecer o nosso dia a dia, pelo menos umas cotoveladazinhas, para depois a gente abraçar, mas que precisa. Né? E eu vejo uma pergunta aqui muito interessante, eu acho que foi da Daniela, falou assim, olha só, olha o perigo disso tudo, mas se as relações entre empregado e empregador são desiguais, qual a força que o trabalhador tem para exigir? Veja, se nós estamos aqui, já é difícil ter sindicato hoje em dia com a lei trabalhista. Já é difícil organizar. Agora, nós vamos organizar pela telinha? Sabe? Como é que fica? Isso veio para mim, sim, com grande... Claro que temos que construir uma estrada que não permita isso, mas eu vejo as relações entre patrão e empregado muito dificultado para o trabalhador e com essas novas ferramentas, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu tenho essa minha... Agora, é claro, vamos buscar dentro da ferramenta o melhor que a gente possa, viu? Parabéns, Gustavo. Eu cheguei no final aqui, quando você estava terminando a sua fala, mas eu escutei os debates, a pergunta da Maria Machado, e também, parabéns, é um prazer estar com vocês aqui. Falei demais, beijo. Muito obrigada, doutor Mário. Doutor Mário é ótimo, sempre, né? Olha, acho que dá para mais uma pergunta. Teria mais alguma pergunta rapidinha? Aí, senão a gente vai caminhando para o final. Não? O pessoal está tímido. Acho que já perguntaram por escrito, né? Gustavo, agora eu gostaria de agradecer a você, em nome da Matra 10, em meu nome, por ter estado aqui conosco. Acho que os professores gostaram muito. É uma coisa que a gente sempre diz, mesmo que o juiz tenha domínio daquele assunto, ele tem que preparar uma aula, tirar um pouco do seu tempo, mas para nós é um aprendizado quando a gente vem aqui, né, Gustavo? Quando a gente interage com os professores. Eu costumo falar que é mais a gente que... eu estou falando isso, não é lugar comum, não. É mais a gente que aprende do que eles, né, os professores, eu tenho que falar baixinho isso, que os professores aprendem com a gente, né? Tanto que eu tenho resistência, às vezes, até chamar outros profissionais que não sejam juízes, que eu acho que é um privilégio que eu quero que os juízes tenham. Quando eu vou às escolas, então, eu adoro aquele negócio de ir às escolas, né? Conhecer os alunos e tudo, receber os alunos no foro. É muito bom isso. E você foi muito gentil conosco, preparou uma aula com todo carinho, com muitos aspectos diferentes, até dicas. Eu te agradeço demais, viu, Gustavo? Espero contar com você aqui em outros, tá bom? E, pessoal, só para fechar aqui, o doutor Mário falou sobre dar, né, cotoveladas. Tem um filme muito bonito, é um filme de Hollywood, enfim, né? Mas é um filme muito bonito, que ganhou, acho que, o Oscar de melhor filme, que é aquele filme Crash. Muito bom esse filme. E esse filme Crash, ele tem esse nome Crash, que ele fala assim, ele mostra várias pessoas que em algum momento se conectam. E ele fala
que as pessoas batiam os carros porque as pessoas sentiam necessidade de se encontrar, né? De se bater uma com a outra e daí ter uma nova interação. Eu acho que por mais que a gente tenha um teletrabalho, a gente vai precisar, sim, de formas de interação. Podem ser até intermediadas pela tecnologia, mas elas têm que ser reais, né? Elas não podem ser meramente formais. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Em nome aqui da nossa comissão, Sandra e Mari, que são os nossos coordenadores. Agradeço demais a presença de todos. Na quarta-feira, vamos ter uma aula diferente com o pessoal do Sebrae. Vamos falar do microempreendedor individual. Vamos ver o que eles vêm aí para a gente, tá bom? Eu coloco o nome do filme aqui na... Eles estão me pedindo, eu coloco o nome no chat aqui, tá bom? Uma boa noite para todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Abração para você, Gustavo. Tudo de bom. Boa noite. Um abraço, doutor Mário. Um abraço para todos. Abraço. Gustavo para mim, é o juiz que eu sempre quis ser. Doutor Mário, desculpa. Me lembraram aqui, Carolina me ajuda. Quem foi? A Jane? Sei lá, alguém me pediu. Gente, o nosso momento da foto, esse momento é muito importante. Vamos abrir a câmera para a gente fazer nossa foto? Vamos, por favor. Vamos lá. Aí depois vocês ficam liberados. Tem que vê-los, né, gente? Então, por isso que é um momento bom que a gente se vê. É ou não é? As câmeras. Vamos ligar só. A doutora Sandra Nara é brava, hein? Então, vamos olhar agora. Acho que tem gente agora. Um sorriso, vamos lá? A Jane dedurou e não aparece. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos, viu? Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu. Boa noite. Claro, bom te ver.